Fala aí galera, meu nome é Antônio e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre o mimimi dos amigos religiosos em relação ao especial de Natal do Porta dos Fundos. Bom, você já deve ter ouvido falar de hipocrisia. Porém, vamos entender o seu significado. Hipocrisia nada mais é quando alguém finge um sentimento, finge uma crença, finge algo que não é. Ou quando alguém acredita que cabe a um grupo uma determinada norma moral e para outro grupo deva caber uma outra ordem de conjuntos morais. Sabe, os amigos religiosos são muito bons em condenar os outros por aquilo que eles não fazem. Ou seja, os amigos cristãos cobram de outras pessoas um comportamento que eles não têm. Boa parte dos cristãos não respeita o Estado laico, não respeita a crença ou a descrença alheia. Por exemplo, repare que nós, não crentes e até mesmo outras pessoas de outras religiões que pagamos os nossos impostos, temos que aturar os religiosos utilizando da máquina pública para inserir nas cédulas de dinheiro a expressão Deus seja louvado. Ou seja, dinheiro público, a máquina pública é utilizada para imprimir dinheiro, louvando, fazendo propaganda de um personagem da religião deles. E muitos ainda vão dizer: ai, Antônio, não liga pra isso não, isso aí não tem nada demais, meu querido. Isso é uma bobagem, é uma coisinha pequena, não liga pra isso não. Mas aí é que tá. Se ao invés de Deus seja louvado estivesse escrito Deus não existe, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que no dia seguinte que essa frase fosse impressa, haveria um escândalo nacional para que ela fosse retirada e pessoas até mesmo seriam condenadas por isso. Até mesmo se tivesse escrito Exu seja louvado, haveria um carnaval cristão para tirar isso das cédulas de dinheiro. Agora vejam essa imagem aqui. Esse é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Vocês estão vendo que nós temos um crucifixo cristão no Supremo Tribunal Federal. Mas não é só lá que nós encontramos símbolos cristãos. Em várias repartições públicas do nosso país, nós encontramos símbolos cristãos nesses locais. Novamente, é bobeira para a maioria, porque a maioria é cristã. Mas os cristãos jamais aceitariam uma imagem de Ogum nesses locais. Ou seja, o cristão, se você está me assistindo e é cristão, você tem que entender que a maioria dos cristãos adoram e aceitam que a sua religião seja entubada nos outros. E aceitam e muitas vezes concordam que a máquina pública seja utilizada para entubar essa religião. Por exemplo, os cristãos querem que seja ensinada a religião deles nas escolas e não as demais religiões também. Ou seja, para todo religioso é normal que a sua religião esteja espalhada em todos os cantos do país, sendo entubada em todas as pessoas. Eles criticam outras crenças e descrenças, eles fazem piadas com outras religiões, mas a partir do momento que você faz uma piada, uma crítica ou uma manifestação contra o cristianismo, todos eles se revoltam e querem envolver a máquina pública para parar essas manifestações. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você que é cristão e ficou revoltado com esse absurdo que o Porta dos Fundos fez com a sua religião ao insinuar um Jesus gay. Por que você não fica tão revoltado como ficou com o Porta dos Fundos com um pastor e um padre pedófilo? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Tem mais pessoas revoltadas com um quadro de humor do que com crimes cometidos por religiosos. Ou seja, uma piada sobre Jesus escandaliza e mobiliza milhões de pessoas em todo o Brasil. Mas centenas de casos de pedofilia envolvendo líderes religiosos, as instituições religiosas, não escandaliza proporcionalmente esse número de pessoas. Eu estou afirmando que hoje no Brasil, um quadro de humor escandaliza mais pessoas do que um crime de um religioso. Quando o religioso ouve sobre a caça às bruxas protestante, ele não fica tão escandalizado quanto ele fica ao ouvir uma piada sobre um Jesus gay. A Inquisição Católica não escandaliza as pessoas
como uma piada escandaliza. Por exemplo, você vê que a igreja estava ao lado dos nazistas, mas isso não escandaliza os cristãos. O que escandaliza os cristãos é uma piada com um Jesus gay. Agora, sem o menor respeito a você que é homofóbico, porque a homofobia não merece o menor respeito, você que é cristão e que é homofóbico, eu desafio a você a me provar na Bíblia que Jesus era hétero. O personagem Jesus, segundo a Bíblia, tinha 33 anos de idade. Isso, para os padrões da época, é muito tempo. Ou seja, a expectativa de vida naquele período era muito baixa em relação a hoje. Então você tem que convir comigo que um cara de 33 anos, solteiro e sem filhos, é muito estranho. Mas Antônio, eu sei que Jesus não era homossexual, porque a Bíblia dizia que quem fosse homossexual deveria morrer. A Bíblia diz que não deve se matar, e os personagens da Bíblia e Deus matam o tempo inteiro na Bíblia. A Bíblia diz que você não deve cobiçar a mulher do próximo, e Deus não só cobiçou a mulher do próximo, como engravidou a mulher do próximo. Porque a Bíblia diz um monte de coisa que o cristão deve ou não fazer, e os cristãos fazem exatamente o contrário. Mas e para você que é cristão? Se Jesus fosse gay, mudaria alguma coisa? Ou você deixaria de acreditar nesse personagem só pelo fato de você ser homofóbico? Vamos acompanhar Marcos 14, 51, 52. Um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Jesus perante o sinédrio. Negação de Pedro. Meu amigo, se você chega na casa de qualquer cara hoje e vê ao lado dele um cara pelado, envolto em apenas um lençol, você ia achar no mínimo isso muito estranho. O que o cara estava fazendo ao lado de Jesus pelado? Aqui, os amigos religiosos estão fazendo aquela ginástica mental para poder explicar essa passagem, e cada um vai dar uma resposta diferente. Outra passagem, Lucas 22, 48. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Todos nós sabemos que Judas traz Jesus com um beijo. Não é deixado claro aonde foi dado esse beijo. Mas se Jesus tivesse o costume ou a tradição de ficar beijando os outros apóstolos na boca, qual seria o problema? O fato é que nenhum cristão vai conseguir me provar que o personagem Jesus era hétero. E isso pouco deveria importar para o cristão de verdade. O fato dos cristãos se incomodarem tanto com um programa de humor só reforça aquilo que nós ateus dizemos sobre as demais religiões, que tudo não passa de uma grande mentira. Se Deus existisse, ele com certeza saberia se defender sozinho. Mas como todos os personagens descritos por essa crença não existem, essa crença, para sobreviver, necessita que seus adeptos lutem para defendê-la. Ou seja, os caras não se incomodam com um pastor que gasta 157 mil reais no tratamento dentário, mas ficam putos da vida com um programa de humor que fala que o personagem fictício deles é gay. Primeiro de tudo, por que um religioso tá vendo esse tipo de conteúdo se já sabe do que se trata? Os caras reclamam que a Globo passa beijo gay e passa uma personagem evangélica que vira demônio, mas estão lá assistindo. Mas se a Record passa uma novela bíblica com as promiscuidades que estão na Bíblia, não tem problema nenhum. Uma boa parcela dos cristãos vivem passando pano para líderes religiosos que ficam roubando e enganando o povo. Quem nunca ouviu essa clássica argumentação? Irmão, se o pastor está roubando, isso é com ele e Deus. Eu estou fazendo a minha parte, eu tô aqui, tô dando meu dízimo. Se o pastor tá roubando, ele tá cometendo algum crime, no dia do juízo final, ele vai ter que se acertar com Deus. Então deixa ele, deixa o pastor roubar, deixa ele fazer o que quiser. No dia do juízo final, ele vai se acertar com Deus. Então deixa os humoristas se acertarem com Deus no dia do julgamento final também. Para de hipocrisia. Enquanto isso, eu vou ficar aqui esperando algum cristão me provar que Jesus era hétero. Cara, eu fico pensando aqui que nessas horas eu queria que Jesus existisse e voltasse gay só para eu poder ver a cara dos cristãos homofóbicos. Alguns religiosos também reclamaram que o programa de humor retratou os apóstolos bêbados, essas coisas assim. Mas, gente, na Bíblia
Bíblia tem mais de 200 passagens falando de bebida alcoólica. Jesus transformou água em vinho. Ele não transformou água em suco de uva, não. Na Santa Ceia foi servido vinho, não foi servido chá da tarde. Ai não, Antônio, mas a minha religião me proíbe beber. O seu livro sagrado fala de bebida o tempo inteiro. O personagem máximo da sua crença apoia a bebida. Então, galera, os religiosos não ficaram revoltados por causa do quadro de humor com a religião deles. Eles ficam revoltados porque eles querem ter o direito de ser homofóbicos e não conseguem. É claro que isso se refere a um pequeno grupo de cristãos, porque tem muito cristão sensato, muita gente que tem a cabeça no lugar e sabe que o que esses cristãos estão fazendo é um completo absurdo. Então, tô esperando você aí que é cristão me provar que Jesus era hétero, valeu? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Valeu, galera, falou, fui!